Se você está pensando em assinar uma inteligência artificial e ainda não sabe qual delas escolher, esse vídeo é para você. Olha, nos últimos anos eu já testei diversas inteligências artificiais, mas hoje eu vou falar das três principais. Elas têm um custo muito parecido e prometem resolver praticamente os mesmos problemas. Mas como a gente faz para escolher qual é a melhor para o nosso caso? Hoje eu vou testar 3 IAs em situações reais de trabalho e no final eu vou te dar uma recomendação clara de qual delas você deve utilizar no seu dia a dia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho. E se esse tipo de conteúdo sobre produtividade te interessa, já deixa o like aqui embaixo também. Antes da gente partir para os testes práticos, deixa eu te falar um pouco sobre cada inteligência artificial. O ChatGPT da OpenAI é sem dúvidas o mais famoso e o pioneiro. Ele é versátil, criativo e tem acesso à geração de imagens e vídeos. Nós também vamos falar sobre o Claude da Anthropic, que é uma IA famosa pela qualidade de escrita e pelas análises profundas. E particularmente é a que eu mais utilizo no meu dia a dia. Também vamos falar sobre o Gemini, do Google, que é uma IA poderosíssima com uma janela de contexto gigante e que tem integração total com todas as ferramentas do Google. As três custam em torno de R$ 100, o preço é praticamente idêntico. Então, como decidir qual delas assinar? Bom, eu vou fazer 3 testes práticos e o interessante é que em cada teste uma IA diferente vai se sobressair, porque não existe a melhor de todas. Cada uma delas tem seus pontos fortes e vai se sair melhor em determinada atividade. Então, bora para o primeiro teste. Primeiro teste: criar uma imagem profissional do zero. Você precisa fazer um post no LinkedIn sobre produtividade com IA e quer uma imagem personalizada. Eu vou pedir para cada IA gerar essa imagem e a gente vai ver o que vai acontecer. Nesse primeiro teste, a gente vai comparar o ChatGPT com o Gemini, pois o Claude ele não possui o recurso de geração de imagem. Então eu vou colar aqui um prompt nas duas IAs e vou pedir para criar uma imagem para um post no LinkedIn sobre produtividade e IA no trabalho. Ele deve ter um estilo minimalista, profissional e utilizar as cores azul e laranja. E o resultado ele deve ser uma imagem de 1080 por 1080. Reparem que o Gemini já terminou e o ChatGPT ainda está gerando a imagem. Então o Gemini trouxe uma resposta muito mais rápida. Nesse resultado do Gemini, a gente pode ver que ele trouxe algumas imagens legais, né? Trouxe o cérebro aqui com conexões, trouxe essa flecha remetendo à produtividade e o texto embaixo, né? Utilizando esse gradiente de azul para laranja. Pronto, o ChatGPT terminou e agora a gente pode comparar os dois resultados. Do lado esquerdo a gente tem realmente algo bem mais minimalista, passa uma imagem bem mais profissional, e do lado direito a gente tem o resultado do Gemini, que trouxe ali alguns elementos bacanas, mas eles parecem muito desconexos, né? Tá escrito AI, tem um cérebro, uma flecha, mas não parece estar interligado uma coisa com a outra. Enquanto no ChatGPT ele montou realmente uma cena ali com um robô e alguém trabalhando. Então, bem mais bacana, bem mais profissional. Como a gente pode ver, o ChatGPT ele domina essa parte de geração de imagem. Então, se você trabalha com criação de conteúdo, mockups, apresentações, posts, esse tipo de coisa, o ChatGPT vai ser uma bala de prata no seu dia a dia. Segundo teste, escrita profissional. Você quer pedir um feedback para o seu gestor sobre o seu desempenho. Então precisa ser algo profissional, mas não pode soar robótico, tem que ser persuasivo, mas não bajulador. É uma escrita mais delicada. Vamos ver quem se sai melhor. Então vamos lá. Eu estou com as 3 IAs abertas aqui e eu vou colar o mesmo prompt nas 3 e a gente vai comparar qual delas vai se sair melhor. Tá aqui o prompt. Eu estou pedindo para escrever um e-mail para o meu gestor pedindo feedback sobre o meu desempenho nos últimos 3 meses. Bom, a gente tem aqui os 3 resultados. E para que essa análise seja justa, para que não tenha minha opinião sobre qual delas é melhor, o que eu vou fazer? Eu vou passar esses 3 prompts, né, essas 3 respostas para uma outra IA e vou pedir para ela analisar qual das opções se saiu melhor. Se foi o primeiro com o ChatGPT, a segunda com o Gemini ou o terceiro do Claude. Qual delas atendeu melhor os nossos requisitos e se manteve dentro do que a gente definiu de regras. Então vamos lá. Como eu havia falado, a IA que eu mais utilizo hoje é o Claude e ela é muito boa para fazer esse tipo de análise. Então, eu vou colar aqui exatamente o mesmo prompt, vou colocar analise o seguinte prompt e aguarde instruções. Vou colar aqui. Então agora ela entendeu o prompt, entendeu quais são os objetivos e os requisitos, mas ela não me trouxe a resposta. Agora eu vou falar para ela o seguinte: quero que você compare 3 respostas diferentes para o mesmo prompt e me diga
qual delas se saiu melhor. Resposta 1, que no caso é o nosso chat GPT. Vou vir aqui, copiar a resposta, vou colar aqui. Resposta 2. Então, vou pegar aqui a do Gemini, certo? E vou copiar essa resposta também. E resposta 3, vou copiar também aqui a do Claude e colar aqui. E vamos ver o que a IA vai nos retornar. Então aqui a gente tem a resposta oficial do Claude. Lembrando que aqui não tem nenhuma referência para saber qual das respostas era de cada IA, então a opinião do Claude é imparcial, certo? Então vamos ver a análise detalhada que ela fez. Na resposta 1, ela colocou que tem tom profissional e genuíno, menciona os 3 projetos e tempo de casa e objetivo claro, que é o feedback. Ligeiramente formal demais, com atenciosamente, e excede o limite, ou seja, foram 120 palavras a mais do que a gente tinha pedido. Resposta número 2, quebra completamente o prompt, inclui metatexto, que foi aquilo que eu tinha comentado, né, que ele colocou aquele 1 ano e meio, tom excessivamente formal, prezado ou encontre bem, frase, projetos importantes que liderei, pode soar bajuladora, assume liderança, mas não menciona no contexto, e aqui ficou dentro do limite que foi estabelecido. E na resposta 3, então a gente tem aqui atendeu todos os requisitos. Tom perfeito, natural e direto, sem exageros, menciona contexto completo, proposta específica de 30 minutos, bem dentro do limite, 108 palavras, e assunto objetivo e claro. Então, a própria IA aqui viu que a terceira resposta era mais completa, declarou aqui a resposta 3 como a melhor. E por quê? Porque cumpre todos os requisitos do prompt, tem um tom equilibrado. No final colocou abraço, Vinícius, adiciona personalidade sem perder o profissionalismo, flui naturalmente, não parece um template de e-mail, né? E proposta concreta, 30 minutos, mostra consideração pelo tempo do gestor. Então com isso a gente conclui que o Claude ele é um mestre na parte de escrita natural. Então, se você é uma pessoa que trabalha escrevendo muito, seja e-mails, relatórios, propostas, esse tipo de coisa, o Claude vai te economizar horas, porque ele vai fazer uma escrita super natural, sem parecer robótica e sem parecer que foi uma IA que escreveu. Além disso, se você é da área tech, o Claude ele tem a ferramenta chamada Claude Code, que hoje é uma das melhores opções para você que quer fazer vibe coding, ou seja, programar através da IA e desenvolver suas soluções de software, criando sites, aplicativos e o que mais você imaginar. Bom, vamos para o terceiro teste. Nesse teste, eu vou passar o meu TCC, que é um trabalho em PDF com mais de 70 páginas para essas 3 IAs, e vou pedir um resumo estratégico para elas. Nesse teste, a gente vai avaliar 2 coisas. Primeiro, a facilidade de fazer o upload do arquivo, e segundo, o resultado da própria análise. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo ChatGPT. Quando eu clico no botão de mais, reparem que a única opção que eu tenho aqui é de adicionar fotos e arquivos. Então, vou clicar nesse botão e aqui eu tenho o meu PDF que está na minha pasta de downloads. Vou pedir para ele, faça um resumo estratégico sobre este trabalho. Então, algo realmente bem genérico, certo? Reparem que ele começou a leitura e em menos de 2 segundos ele já começou a me trazer o resultado. Então, trouxe aqui. Agora eu vou fazer o mesmo teste no Gemini. Reparem que quando eu clico no botão de mais, além da opção de upload, eu tenho uma outra opção que é adicionar do Drive. Ou seja, quando eu clicar aqui, ele vai acessar todo o meu Google Drive, que já é integrado com o Gemini, e aqui eu posso selecionar o arquivo que eu quero. Então, nesse caso, se eu estivesse trabalhando com vários arquivos, se eu tivesse recebido algo via Drive de algum colega de trabalho ou coisa do tipo, eu conseguiria facilmente passar todos esses arquivos para o Gemini analisar. E agora eu vou dar o Enter aqui. Reparem que ele passa mais tempo pensando, ele não trouxe a resposta imediatamente, assim como o ChatGPT, e ele ainda continua a análise dele. Bom, começou a trazer as respostas, vamos dar uma olhada. Reparem que ele já fez aqui uma tabela bem mais completa, né? Outra coisa interessante, quando eu passo o mouse por cima das respostas, ele me traz a página de referência da onde que ele trouxe essa informação. Então, conforme eu vou navegando, eu posso ver que ele trouxe essa informação da página 14, trouxe a informação da página 14 e assim por diante. Então, eu tenho uma visão bem mais clara de quais são as fontes que ele está buscando a informação que ele está exibindo.
Então também trouxe aqui algo bem completo, né? E dando destaque para essa parte das referências. Agora vamos fazer o mesmo teste no Cloud. Quando eu venho no Cloud e aperto no mais, vocês reparem que eu tenho duas opções aqui. A primeira é fazer um upload, conforme os demais, né? E por último eu tenho adicionar do Google Drive, assim como no Gemini. Mas aqui no Cloud eu tenho uma limitação que eu não consigo acessar os PDFs que estão no meu Drive, apenas os documentos. Então nesse caso, aquele arquivo não está aparecendo aqui para mim. Então eu tenho que vir aqui, fazer o upload e também selecionar o arquivo. Então vou colocar aqui, vou colocar o mesmo prompt e vamos ver qual vai ser a resposta. Beleza, enviei o prompt. Reparem que ele também está demorando um pouco mais para trazer a resposta, ele não foi tão rápido quanto o ChatGPT, mas também não demorou tanto quanto o Gemini. Então aqui tem um resumo, tem o contexto, objetivo, solução. Bom, agora que o Cloud terminou, vamos comparar as respostas, né? Começando no ChatGPT, reparem que eu tenho uma resposta muito curta, né? Falou aqui um pouco do objetivo geral, principais componentes da solução, diferenciais, metodologia e resultado. No Gemini, eu já tenho uma resposta muito mais completa. Ele trouxe as referências, eu tive a facilidade do Drive, né? E ele trouxe bem mais informações do que o anterior. No Cloud, a gente pode ver que ele trouxe uma resposta muito maior, bem mais detalhada, bem mais profunda sobre diversos temas que foram abordados ali dentro do trabalho. Com isso, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira, o ChatGPT ele não é um bom modelo para fazer essa análise de documentos complexos e grandes. Segundo, no Gemini, a gente tem essa grande facilidade que é ter toda a integração com o ecossistema do Google. Ou seja, eu consigo acessar Drive, eu consigo acessar e-mails e tudo que você utiliza a partir do Google está interligado com o Gemini. Então, se você trabalha utilizando essas ferramentas, fica muito mais fácil de estar utilizando o Gemini no seu dia a dia. Terceiro, no Cloud, a gente tem normalmente uma análise bem mais profunda sobre o tema. Mas aqui tem um porém. O Cloud hoje, se você usar normalmente, ele tem um limite de tokens de 200 mil tokens. O que isso significa? Significa que se você tiver diversos documentos grandes, cheios de informação, esse limite de contexto ele vai facilmente ser batido. Enquanto isso, no Gemini, a gente tem um limite 5 vezes maior, ou seja, a gente tem um limite de 1 milhão de tokens. Então, quando você estiver trabalhando com muitas fontes de dados, arquivos muito grandes, provavelmente o Gemini ele vai se sair melhor porque ele tem uma janela de contexto maior do que o Cloud. Agora, se você estiver simplesmente utilizando documentos simples, analisando pequenos relatórios, provavelmente o Cloud vai se sair melhor. Nesse teste, apesar do Cloud ter se saído um pouco melhor, eu vou dar o troféu para o Gemini, porque no Gemini a gente tem toda essa facilidade de acessar o ecossistema do Google. Então, se a gente tivesse vários arquivos muito grandes, tivesse que acessar e-mails ou coisa do tipo, tudo isso é feito de maneira nativa pelo Gemini, porque ele já está integrado no seu ecossistema do Google. Sem contar a questão da janela de contexto. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou apenas um arquivo com um tamanho razoável. Mas se a gente estivesse utilizando diversos arquivos, o Cloud provavelmente ele deliraria um pouco e não se sairia tão bem porque ele atingiria a sua janela de contexto. Enquanto o Gemini ele tem uma janela muito maior, 5 vezes maior do que a do Cloud, e ele consegue fazer a gestão dessa informação de uma maneira muito boa. Inclusive, né, só lembrando, quando a gente passa aqui o mouse, ele sempre vai trazer as referências exatamente da onde ele pegou aquela informação que ela está sendo exibida. Então isso aqui, quando a gente tem arquivos muito grandes, né, uma fonte muito variada de informação, com certeza o Gemini é a melhor opção nesse caso. Viu? Não tem um vencedor absoluto. Cada um tem os seus pontos fortes. Então pensa assim, o ChatGPT ele é como um canivete suíço. Ele faz tudo, faz bem e é o mais versátil. Quer uma IA para qualquer coisa? Use o ChatGPT. Já o Claude, ele é um escritor de elite. Se você precisar de textos naturais, análises profundas ou códigos limpos, vá com o Claude. Já o Gemini ele é como uma central de arquivamento. Então, se você precisa ter essa integração com o ecossistema do Google e acessar diversos arquivos, vá com o Gemini. E aí, qual dessas IAs você vai assinar? Comenta aqui embaixo qual é o seu perfil, o que você faz no dia a dia e qual dessas IAs faz mais sentido para você. E se esse vídeo te ajudou a decidir qual dessas IAs assinar, já deixa o like aqui embaixo que vai ajudar demais o canal.